core! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Física e Afins. Bem-vindos ao nosso Terça Quântica. Agora voltamos com tudo. Já tem muitas coisas que estão preparadas para o nosso quadro mais amado desse canal, que é desvendar e desmascarar essas coisas quânticas e pseudociências que nos rondam. Pseudociência, por que nos rondas? Então, assim, antes de começar o quadro de hoje, que vai ser sobre Eneagrama das personalidades, é um tema muito pedido e eu fiquei chocada porque tem muita treta no meio. Tem treta de processo, tem treta de quem criou o quê, tem falta de evidência científica, tem loucura, loucura, loucura. Então, aguardem que esse quadro vai ter muita coisa interessante. Eu vou analisar várias coisas legais por aqui, tá? E quero anunciar para vocês que na terça-feira que vem começamos um subquadro aqui no Terça Quântica, que é chamado Relato Quântico. Então estou trazendo, já entrevistei várias pessoas que passaram por experiências muito ruins envolvendo essas terapias alternativas. Muitas não querem aparecer, então não vai ser raro encontrar pessoas tarjadas, com voz modificada, nome fictício para manter o anonimato. Algumas toparam falar, outras não toparam falar sem a tarja. Então se preparem que tem muita coisa vindo aí no canal, muita coisa interessante. Então hoje iremos falar sobre o Eneagrama das personalidades, um teste que vem ganhando o gosto popular, o mundinho das pessoas. Antes de tudo, deixa o like, te inscreve aqui no canal e deixe teu comentário para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Vamos começar o nosso vídeo com uma citação removida do livro Fragmentos de um Ensinamento Desconhecido, de Ouspensky, que é uma das pessoas que recebe alguns créditos por ter sido o criador ou propagador do Eneagrama, porque criador mesmo tem muita discussão e a gente não sabe de fato quem criou. Então vamos lá. Todo o conhecimento pode ser incluído no Eneagrama e com a ajuda do Eneagrama pode ser interpretado. E com relação a isso, apenas o que um homem é capaz de inserir no Eneagrama, ele realmente sabe, isto é, entende. O que ele não pode colocar no Eneagrama torna os livros e bibliotecas totalmente desnecessários. Tudo pode ser incluído e lido no Eneagrama. Então, Eneagrama, vulgarmente, né, chamado de onipresente, onipotente, oni tudo sabe, porque se tudo pode ser colocado no Eneagrama e tudo pode ser interpretado no Eneagrama, quem coloca, quem interpreta? A gente já tem um viés aí bem forte. O Eneagrama tem as tradições bem antigas e ainda não existe um consenso de fato de como surgiu o Eneagrama. Existem relatos, né, rumores, dizendo que o Eneagrama surgiu desde a época babilônica, 2500 a.C., e esses relatos foram passando através da tradição oral até chegar nos dias atuais. Também existem alguns estudos que dizem que o Eneagrama surgiu com os sufis, e aí algumas pessoas encontraram material falando sobre o Eneagrama. Uma dessas pessoas que encontrou o material foi o filósofo russo George Gurdjieff. Desculpa, eu não vou saber falar a pronúncia correta, mas ele é uma das pessoas lá em 1916, mais ou menos, que foi responsável por começar a propagação, então, do Eneagrama. E ele teria tido conhecimento, então, dessa prática quando ele fez algumas viagens pelo Afeganistão e pela Turquia. Outras pessoas atribuem, então, a criação do Eneagrama, o desenvolvimento, seja lá o que vocês quiserem chamar, ao filósofo bolivariano Oscar Ichazo e ao psiquiatra chileno Cláudio Naranjo. Existem muitas controvérsias, então, envolvendo de fato quem criou esse Eneagrama, que seria um sistema de 9 personalidades que a gente vai discutir então ao longo do vídeo. Existe um livro chamado Entendendo a Prática do Eneagrama, de 1990, do autor chamado Risso, e ele diz o seguinte, né, que o Eneagrama então foi influenciado pelos ensinamentos teológicos do Quarto Caminho de Gurdjieff, mas que outras pessoas sustentam que foi de fato aos ensinamentos dos antigos sufis. Então, assim, de fato não existe um consenso de onde surgiu o Eneagrama. Só sabemos que ele está por aí e vem ganhando o gosto popular
vem ajudando muita gente também. Oscar Ichazo foi a pessoa, então, que ganhou mais popularidade no desenvolvimento do Eneagrama. Então, ele chamou de Eneagônios, e são figuras de 9 pontas inseridas em uns círculos conectadas por setas de 2 em 2. Então, é mais ou menos isso, um Eneagrama. E ali ele tem as personalidades, ou também por outras pessoas é chamada de ego. Que então o Oscar Ichazo teria estudado, ou teria comentado, ou feito alguma coisa do gênero sobre o ego das pessoas, e ali existem vários nomes e 9 tipos de personalidades. Então, todas as pessoas no mundo teriam essas personalidades. Não existe pluralidade, todo mundo tem isso aí e acabou. Por que a controvérsia existe? Porque o Ichazo foi acusado por muitas pessoas de ter roubado, então, o trabalho de Ouspensky e de Gurdjieff, mas ele nega veementemente isso. Ele já faleceu, mas ele sempre negou. E ele criou, então, um novo sistema chamado Arika. Seria como uma espécie de seita, de religião, enfim. Mas seria o grupo dele, chamado de Arika, que seria especializado, então, em estudar esses eneagramas. No início dos anos 90, já existiam mais de 40 centros de treinamento Arika espalhados pela Austrália, América do Sul, América do Norte e Europa. Então, o cara, de fato, construiu quase que um império Arika. E aí eu sempre digo, né, quando a pessoa passa um conhecimento, entre aspas, científico, esse conhecimento não tem o Rzinho registrado, esse conhecimento, muitas vezes, ele está aberto a todas as pessoas podem usar, mas nesse caso aqui, ele inclusive processou pessoas que tentaram utilizar de termos parecidos, e ele não é o primeiro, não será o único, para criar esse tipo de grupos registrados, marcas registradas dizendo que é científico. A gente já vai falar sobre o processo daqui a pouco. Algumas afirmações feitas por Ichazo são: a paixão dominante da fixação indolente é a preguiça. A paixão dominante da fixação do ressentimento é a raiva. A paixão dominante da fixação da bajulação é o orgulho. Ele desenvolveu uma tipologia da fixação do ego e ele se baseava no quê, gente? Nos 7 pecados capitais e adicionou medo e engano. Então essa noção dos 7 vícios capitais foi muito utilizada por Ichazo. Ichazo foi chamado de continuação de Gurdjieff pelo cineasta Alexandru Jodorowsky, que gravou um filme lá no Chile que comenta sobre esse eneagrama, entre outras coisas, e ele afirma ter passado um final de semana inteiro expandindo a mente com Ichazo e com LSD. Pra quem tem interesse, o nome do filme é El Topo, ou A Montanha Sagrada. Aí entra uma certa polêmica. Esse cineasta do filme, ele afirma que Ichazo disse pra ele que aprendeu o eneagrama através de um transe divino. Ele teria inclusive aprendido sobre o eneagrama com o próprio arcanjo Gabriel. O National Catholic Reporter escreveu o seguinte, abre aspas: Ichazo alegou ter descoberto o significado do tipo de personalidade do eneagrama enquanto em algum tipo de estado de êxtase ou transe sob a influência de algum espírito ou ser angelical. O arcanjo Gabriel, o Green Ktub, o mestre espiritual Sufi, ou Melatron, o príncipe dos arcanjos. Ichazo, obviamente, nega tudo isso. Ele falou que nunca disse isso, que jamais disse que aprendeu com Gabriel, enfim, que ele disse que teve uma visão, mas ele quis dizer que a visão dele se deu porque ele estudou muito a psique humana, estudou muito sobre psicologia, e aí ele chegou nessa clareza que os pensamentos dele se organizaram de uma forma maravilhosa e ele criou o eneagrama. Existe uma outra autora americana chamada Ellen Palmer, que ela foi inclusive processada pelo próprio Ichazo e pelo sistema Arika, porque ele falou que ela utilizou os direitos autorais dele, que ela roubou o conhecimento do eneagrama, porque ela escreveu um livro chamado O Eneagrama Compreendendo a Si Mesmo e Outros em Sua Vida, em 1988. E aí ela trocou, né, então a figura do eneágono por outro tipo de figura, trocou o nome de ego por personalidade. Ela fez um troca-troca lá, só que o Ichazo perdeu.
o sistema Arica perdeu e falaram que ela não violou direito autoral nenhum, que ela não roubou ideia nenhuma. E ela afirma o seguinte: o Eneagrama é um sistema psicológico e espiritual, com raízes em tradições antigas. E ela tipifica as pessoas como raiva, orgulho, inveja, avareza, gula, luxúria, preguiça, medo e engano. Gente, parece ou não parece com o mesmo do Ityase e dos pecados capitais? Então, de fato, a nossa personalidade está sendo traçada ou estamos ali imersos num cristianismo meio implícito? Deixo pra vocês, respondam aqui nos comentários e já deixem o like se vocês estão gostando do vídeo. Vamos então para uma citação maravilhosa do próprio criador do sistema Arica, o Oscar Ichazo, que disse o seguinte, prestem atenção. O trabalho dos autores do Eneagrama é claramente não científico e sem fundamento racional, porque é baseado em formulações dogmáticas, em oposição ao sistema Arica. Gente, o sistema Arica é o que ele criou. Então ele falou que todo o resto é não científico. Mas o sistema Arica, que sob qualquer medida é lógico, científico e é baseado em proposições metafísicas, racionais e, na verdade, teológica final. E aí, então todo o resto é não científico e só o sistema Arica é científico. Agora a gente vai para a parte do vídeo cheio de evidência científica. Gente, eu fui procurar, eu li, eu trouxe pra vocês trabalho. E eu trouxe, inclusive, um trabalho fresquinho do final do ano passado, que é uma revisão, dizem que sistemática, mas tem minhas dúvidas, mas tudo bem. Uma revisão sistemática que fala sobre todos os trabalhos que existem aí sobre o Eneagrama. Gente, é científico ou não é científico? Façam suas apostas. Se nós realizarmos buscas em plataformas que possuem trabalhos científicos como PubMed, Psicoinfo e outros, e procurarmos, avaliações psicométricas envolvendo o Eneagrama, não iremos achar. Iremos achar no máximo uma, mas muito fraca, que não faz uma estatística de acordo, que não tem trabalho bem feito. Então, assim, o que é a gente procurar uma evidência psicométrica? São evidências que envolvam estatística, envolvam questionários baseados em evidências, que envolvam dados importantíssimos para a psicologia. Quem quer aprender um pouco mais sobre pesquisa científica em psicologia, assiste então o meu vídeo com o Altair do podcast Naru Godot. Então eu vou deixar o link aqui no comentário fixado na descrição dessa live e vocês assistam lá mais informações sobre pesquisa em psicologia com evidência científica. Nessa parte do vídeo, então, a gente vai discutir com mais detalhes uma revisão sistemática que eu encontrei bem recente, do final de 2020, falando sobre o Eneagrama, estudos existentes e futura perspectiva. Eu procurei muita informação sobre o Eneagrama em bancos de dados científicos, achei pouquíssima coisa. No PubMed mesmo existem apenas 12 trabalhos que incluem o termo Eneagrama, sendo que nenhum é uma meta-análise, um deles é uma revisão sistemática. Tá? Não existe estudo randomizado, estudo clínico controlado, nada disso existe. Então eu trouxe aqui o melhor dentro do que eu encontrei. Não quer dizer que esse estudo é bom, só quer dizer que ele é o melhor. Uma coisa que eu achei interessante dessa revisão sistemática é que eles foram até bem verdadeiros. Eu achei interessante, nota-se muito bem um viés para provar que o Eneagrama é científico, para mostrar que eles têm interesse que o Eneagrama seja perpetuado por aí. Isso eu notei no trabalho, quem lê, eu vou deixar o link aqui também, vai ter essa mesma noção que eu tive. Mas aqui eu vou trazer pontos importantes do artigo que eu quero chamar atenção e eu quero que a gente discuta com calma durante esse vídeo, vocês discutam nos comentários, tá? Já adianto que não existe nenhuma base científica para o Eneagrama, tá? O Eneagrama não possui nada que prove sua cientificidade, tá? Então, esse trabalho, essa revisão sistemática, prova muito bem o que eu tô falando pra vocês. Então, vamos discutir com mais calma e aí a gente já vai treinando a nossa habilidade de entender artigos. Muitas pessoas também me perguntam, como saber se um artigo é confiável ou não é confiável. Lembrando que eu tenho um curso online, de como ler e interpretar artigos científicos. É entrada contínua, teremos em breve mais lives. Vou deixar o link aqui se alguém tiver interesse. Vamos ir comentando o artigo pouco a pouco, e aí eu vou colocando aqui na tela para vocês as partes do artigo, para vocês irem lendo junto comigo. Tá em inglês, mas eu vou fazendo uma tradução simultânea. Então vamos começar pelo abstract, pelo resumo do artigo. Então, o Eneagrama é uma tipologia que muitos clientes usam para compreender sua personalidade, padrões interpessoais,
apesar de algumas preocupações sobre sua validade. Então os caras já começam o artigo falando da preocupação que as pessoas têm sobre a validade e a parte científica do Eneagrama. Então, o objetivo da revisão aqui é fornecer, então, eu gosto que eles usam muito uma revisão abrangente e amigável. Eu não sei esse termo amigável, eu acho meio estranho, mas tudo bem. Clínico do trabalho empírico existente do Eneagrama. Não existe um trabalho científico de fato. Muitas pessoas usam o termo empírico para induzir alguma ciência, mas que não é ciência. Então, eles revisaram 104 trabalhos. Não estou falando que são 104 artigos científicos, tá? Então, eles encontraram evidências mistas de confiabilidade e validade. Evidências mistas quer dizer que não foi encontrado muita coisa boa, entendeu? Então, a gente usa o termo evidência mista para deixar a coisa mais bonita. Então, além disso, vários estudos descobriram que o Eneagrama foi útil para o lado pessoal e espiritual de crescimento. Então, a gente já vê um espiritual metido aí no meio. O que o trabalho fez, de fato, foi... Ele analisou 104 trabalhos falando de Eneagrama. Eu já vou falar um por um, se é artigo, se não é, o que é, o que não é. E eles fizeram, então, esse resumão para mostrar o que existe aí publicado sobre Eneagrama. E eles encontraram, então, evidências mistas de confiabilidade e de ciência. Então, quer dizer que a coisa é bem assim turva. Uma das partes do artigo chama teoria. Então, eles vão falar sobre a teoria do Eneagrama. Então, não existe uma teoria unificadora para o Eneagrama. Em vez disso, uma variedade de indivíduos e grupos desenvolveram teorias separadas, mas relacionadas e relacionadas ao Eneagrama. Então, não existe uma teoria do Eneagrama, diferente de algo científico que é baseado, que vem sendo construído por todos. O Eneagrama é um quebra-cabeça. Cada um foi falando uma coisa, cada um foi inventando uma coisa e cada um faz do jeito que achar melhor. E cobra o quanto achar melhor também. Metodologia, né? O método. Eles falam que usaram 2 critérios de inclusão primários, porque eles tinham um desejo de conduzir uma revisão abrangente. Então, os critérios foram bem amplos, porque se eles fossem nos critérios sérios mesmos, eles não encontrariam muitos artigos, então eles tiveram que fazer abrangente, né? Então, todos os estudos empíricos e tinham que coletar dados do Eneagrama. Começamos por aí. Então, eles incluíram estudos quantitativos e qualitativos, mas nem sempre um estudo chamado quantitativo é de fato quantitativo. Às vezes a pessoa coloca um nome ali e aí a gente teria que ver muito bem se é de fato quantitativo. Um estudo quantitativo é quando a pessoa foi lá e mediu com as próprias mãos tudo. Por exemplo, eu realizar uma pesquisa e utilizar os dados do IBGE não é uma pesquisa quantitativa. O IBGE fez uma pesquisa quantitativa, eu fiz uma pesquisa qualitativa usando os dados do IBGE. Então a minha pesquisa não é quant, e tem gente que coloca a pesquisa sendo quant utilizando dados de terceiros e não funciona assim. No geral, encontramos um total de 104 estudos independentes que preencheram os critérios de inclusão e examinaram o Eneagrama. Um resumo detalhado dos estudos nessa revisão pode ser encontrado no material suplementar online. Então vocês podem entrar no link aí e encontrar mais informações. E eram apenas artigos em inglês, tá? Então, artigos em outros idiomas eles não consideraram. Vamos então para o detalhamento desses 104 estudos. Apenas 49 dos 104 foram estudos publicados. Então, todo o resto não foi estudo publicado. Então, a gente já vê que as coisas vão sendo reduzidas, né? Em relação aos estudos não publicados, 41 foram teses de doutorado, 6 dissertações de mestrado, 6 apresentações e 2 manuscritos. Então, tudo que é tese de mestrado, tese de doutorado, dissertação, não é uma publicação científica. Publicação científica é um artigo científico, beleza? Entre os estudos publicados, o grau de escrutínio e revisão foi variável. Então é interessante que eles falam, né, essas palavras bonitas para falar que não foi feito da forma correta. 40 dos 49 estudos publicados foram revisados por pares. No entanto, 16 dos estudos revisados por pares aparecem em periódicos de acesso aberto, que muitas vezes têm padrões menos rigorosos para revisão. Isso está escrito aqui no trabalho, não sou eu que estou dizendo. Além disso, 11 dos estudos revisados por pares aparecem na revista do Eneagrama, então The Enneagram Journal, que é o jornal especializado e focado exclusivamente no Eneagrama. Então a gente já sabe
que tem alguma coisinha problemática aí, não é mesmo? Poucos estudos apareceram em periódicos convencionais de psicologia ou campo relacionado. Então, dos 104, só 9 foram revisados por pares e apareceram em jornais de psicologia convencional. Todos os outros apareceram em locais focados em eneagrama ou não foram publicados ou não foram revisados por pares também. Então, assim, gente, é pouquíssimo o número de artigos que de fato foram passando por níveis mais rigorosos de pesquisa científica. E os autores escrevem: a relativa escassez de estudos em periódicos convencionais de psicologia revisados por pares é uma limitação notável e pode explicar por que alguns médicos podem não ter ouvido falar ou podem ter impressões desfavoráveis sobre o eneagrama. Se não existe pesquisa científica, é muito difícil que as pessoas vão utilizar algo, vão confiar em algo que não tenha uma pesquisa científica séria, bem feita, de qualidade. Agora vem um ponto, gente, que me deixou assim, chocada, onde o sujeito é o autor. Por que eu chamo a atenção para o sujeito ser o autor do estudo? Por conta do autorrelato. Sim, gente, autorrelato. A maioria dos estudos utilizou de autorrelato. Primeiro, vários estudos usaram medidas de autorrelato para avaliar o tipo de eneagrama dos participantes, embora houvesse várias medidas de autorrelato diferentes usadas nos estudos. E o resumo da medição do eneagrama. Os pesquisadores avaliaram o tipo de eneagrama utilizando métodos principais: medidas de autorrelato, tipo de autorrelato e entrevista de digitação. Então, muitas pessoas que foram autoras do estudo utilizaram do autorrelato e também o autorrelato dos participantes. Então, não é uma pesquisa de fato séria, uma pesquisa de fato científica, onde nada vai influenciar a resposta daquela pessoa. É muito problemático quando na área de estatística a gente faz uma pesquisa e ela é feita, um questionário é feito de qualquer jeito. Não, existem questionários validados cientificamente, existe a forma correta de perguntar. Tudo isso é muito bem feito na área de psicologia, em outras áreas também, ciências sociais, ciências políticas e tal, questionários validados. Tem gente que faz um doutorado inteiro para validar um questionário. Então é muito complicado essa coisa do autorrelato em uma pesquisa científica. Na conclusão do estudo, existem várias frases interessantes, eu vou destacar aqui algumas. Em nossa revisão, tentamos equilibrar os valores científicos com a abertura para aprender com as tradições de ajuda fora da psicoterapia moderna. Então, eles estão abertos ao todo. Então, não concordo muito com isso, mas está escrito aqui na conclusão. E eles também dizem: dado que a pesquisa ainda está em um estágio preliminar, sugerimos que os médicos procedam com cautela. A teoria do eneagrama permanece em grande parte não testada e os resultados do pouco trabalho empírico realizado nessas áreas foram misturados. Então, assim, os próprios autores do estudo dizem cautela, não existe trabalho testado, não é um trabalho validado, não é um trabalho de fato reconhecido como científico. Não sou eu que estou falando, gente, é o artigo dos pesquisadores, única revisão sistemática encontrada agora de 2020, única encontrada, né, nas plataformas aí de busca. Então vou deixar o link, quem tiver interesse, e a gente vai se encaminhando para a última parte do vídeo, falando então sobre outros pesquisadores na área científica e de psicologia. O que eles dizem sobre o eneagrama? O eneagrama foi rejeitado pela maioria dos profissionais que trabalham com psicologia, com personalidades, e foi chamado de pseudociência na melhor das hipóteses. Veja bem, na melhor das hipóteses. Só que o eneagrama ele é amplamente divulgado em cursos, marketing, business. Tem empresas que mandam as pessoas fazer o teste do eneagrama para ver se a personalidade dela está de acordo com a personalidade da empresa e tudo mais. Então, gente, eu acho isso extremamente problemático. É como a pessoa escolher o empregado ou escolher a pessoa que ela vai contratar pelo signo. Aí vamos fazer um teste que não tem ciência nenhuma para ver se você se encaixa na nossa empresa. Eu trouxe aqui um outro estudo bem interessante que fala sobre a decisão de usar uma abordagem particular em psicoterapia com base na experiência pessoal e clínica, em vez de evidências consistentes, evidências científicas. Tem um estudo muito bom feito com 4.900 psicoterapeutas, incluindo assistentes sociais. Eu fiz um resuminho do artigo, vou deixar aqui o título do artigo aparecendo na tela para vocês. E o que esse estudo demonstrou?
que a experiência clínica e pessoal foi uma influência mais importante na prática da psicoterapia do que a pesquisa. Então as pessoas acreditam mais no pessoal, na experiência pessoal dela, do que numa evidência científica. E isso foi comprovado cientificamente através de estudos. Então é um resultado bem desanimador, mas não é surpreendente, não pra mim, talvez pra vocês também não, de que as pessoas escolhem o achismo e não a ciência. Lux Mille é o diretor do Laboratório de Processos de Personalidade da Universidade de Melbourne, e ele diz o seguinte: o Eneagrama provavelmente está no topo da lista de testes que eu não recomendaria. É, na melhor das hipóteses, pseudocientífico. Na melhor das hipóteses. Um outro estudo faz críticas a empresas que confiam demais em testes de personalidade para tentar resolver os problemas que acontecem no escritório. Então, gente, tem pesquisa sendo feita para vários assuntos envolvendo personalidade e testes de personalidade. Também já existem várias críticas a esses testes de personalidade online, que muitos são até projetados para ser sexista. Isso mesmo, gente, sexista. Então, muito cuidado. O professor Luke também diz o seguinte: para usar bem a avaliação de personalidade no ambiente de trabalho, não basta escolher um bom teste. Você precisa estar pronto para considerar uma ampla gama de fatores éticos, legais, tecnológicos que orientam como você está usando. A crítica desses testes não significa que o teste de personalidade não vale a pena. O que ele diz: para mim, personalidade é o tópico mais fascinante da ciência psicológica. É o estudo de como as pessoas são e busca descrever e compreender a individualidade humana. Então o professor fala o seguinte: não basta tu usar um teste qualquer e ler um resultado, tu tem que saber colocar vários fatores que influenciam, saber utilizar um teste de personalidade de confiança científico, tá? E não utilizar qualquer coisa que aparece por aí. Outros pesquisadores também chamam a atenção para o risco que utilizar testes online aleatórios em ambiente de trabalho, resolver questão familiar e etc. pode ser muito perigoso, então para as pessoas agirem com cautela, para as pessoas procurarem testes que sejam de fato científicos. Talvez podemos convidar aqui no canal, né, um psicólogo, uma psicóloga que trabalhe com testes de personalidade, com ciência, que venha nos explicar mais sobre esses testes de personalidade. Se alguém estiver aqui assistindo o canal e gostaria de vir dar uma entrevista, deixa aqui nos comentários, fala um pouquinho da tua formação e do trabalho de científico e eu entro em contato, combinado? Ou se vocês conhecerem alguém que de fato aceite vir aqui, não adianta chamar uma pessoa impossível, né? Tipo, Bibi, convida o fulano, que nunca vai me responder. Então, assim, coloquem aqui pessoas que eu consiga convidar para falar sobre esse assunto. O vídeo do Eneagrama é esse. Não existe evidência científica. Os próprios pesquisadores que estudam, né, questões envolvendo o Eneagrama dizem que não há evidências, então ajam com cautela. A pesquisa é pouca, é falha, é fraca. Eu acho que o vídeo tá feito. Espero que vocês tenham gostado. Foi um tema muito pedido, o Eneagrama das personalidades. É um tema bem controverso. Eu não conhecia muito bem. Fiz alguns online só pra ver de brincadeira como é que era, mas não tem nada demais ali naquele teste. Eu acho bem tosco, na verdade, esse tipo de coisa, tentar colocar as pessoas em caixinhas, né? A personalidade é algo tão amplo, não é feito assim num teste online. Bom, todos os links vão ficar aqui na descrição. Espero que vocês tenham gostado. Lembra que o Física e Afins tem a nossa lojinha com vários produtos maravilhosos, www.fisicaafins.com.br. Conto com sugestões para próximos vídeos e na próxima terça, então, teremos a estreia do quadro Relato Quântico, onde estarei entrevistando pessoas que passaram por situações muito ruins envolvendo, então, medicina alternativa. Beijo, gente, até o próximo vídeo. Like, comenta, compartilha. Tchau!